Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Bezinha, hein? A Bezinha é a quinta divisão do Campeonato Paulista. É chamada pela Federação Paulista de segunda divisão sub-23. Só podem jogadores abaixo de 23 anos disputar. Ela chama de segunda divisão porque, para efeito de CBF, a CBF deixa os clubes da Federação Paulista disputarem essas competições, só os clubes que forem da primeira divisão. Então ela considera a 1, a 2, a 3 e agora a nova 4 como primeira divisão. Esses clubes podem disputar a Copa Paulista e tal e brigar por vaga na Copa do Brasil, na Série D do Brasileiro. Então é considerado primeira divisão essas 4 e aí chama de segunda divisão para efeito do CBF. Nada mais é do que um quinto piso do futebol paulista, a última divisão, a quinta, lá embaixo, certo? A Bezinha está na quarta rodada, terminou esse final de semana com o Flamengo de Guarulhos em crise. O Flamengo está numa crise, rapaz, a ponto de mandar embora o experiente técnico João Valim. Vamos lembrar que o Flamengo na Bezinha está num grupo com 5 times. Quatro, quatro vão se classificar para a próxima fase. Só um será eliminado. Porque o grupo 1 e o grupo 3 tem 6 times. Você vai jogar em ida e volta. 4 classificam, 2 de cada grupo são eliminados. No grupo 2 do Flamengo, tem 5 times, vão jogar aí de volta, mas 4 classificam para outra fase. E eu até te adianto, o Flamengo vai se classificar, independente de quem chegar e tal, porque o Barcelona, que é o Barcelona da Capela do Socorro, da Zona Sul, que joga na Vila, que joga na Javari, esse time não vai se classificar. Infelizmente é um time fraco tecnicamente, vem apanhando todas e tal. A gente até sabe disso. A gente até sabe disso. Foi por isso que a federação mesmo criou a Série A4, mandou 14 da Bezinha lá para a Série A4, com mais 2 que caíram da Série A3 e fez a Série A4 com times mais fortes. A Bezinha é fraca tecnicamente, vai levar 2 times para a Série A4. E o Flamengo, nesse grupo, conseguiu mandar o técnico embora, estreou fazendo 6-0 no Barcelona. O Barcelona que mandou o técnico embora, Daniel Pereira, e trouxe o Thiago Damasceno. Mas não vai resolver, não vai resolver. Não é problema ali de treinador, penso eu. A gente vai acompanhar. O Flamengo de Guarulhos contratou o técnico Thiago Constância para preparar o time para essa Bezinha. Mas ele teve uma proposta da Portuguesa para comandar o sub-20 da Portuguesa. Ele preferiu deixar o profissional do Guarulhos e foi para o sub-20 da Portuguesa. Aí o Flamengo foi lá e trouxe um cara experiente no interior. O João Valim, cara experiente. Estreou fazendo 6-0. Perdeu a segunda, perdeu nessa quarta rodada, porque como você tem 5 times, sempre vai folgar um time. E o Flamengo estreou logo na primeira rodada que ele folgou. Então, de 4 rodadas, ele jogou 3 vezes. Goleou a primeira, perdeu as outras 2. Essa última, a quarta rodada, perdeu em casa, em Guarulhos, para o Paulista. E já mandaram embora o treinador. Segunda demissão em 4 rodadas. Lamentavelmente, o Flamengo parece que está sem rumo. Mas, enfim, vamos falar dessa quarta rodada. Vamos falar quais os clubes estão entre os 4 de cada chave e como que vai ser principalmente essa reta final de turno e com o começo do retorno, já preparando os 4 num total de 12 que vão para a segunda fase, certo? Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, sua opinião, sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar aqui, né? O canal do interior de São Paulo, da grande São Paulo, do grande ABC, enfim, a gente vai trocando aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, tanto no Twitter quanto no Instagram, perfeito? Então vamos começar com o grupo 1, onde o Inter de Bebedouro estava 100%, perdeu 100%. Aliás, depois de 4 rodadas, nenhum time está mais 100%. A Inter de Bebedouro era 100%, o Ecos era 100%. A Inter de Bebedouro perdeu, segue líder do grupo 1 e o Ecos empatou, segue líder do grupo 3, mas ninguém está mais 100%. Então, falando desse grupo 1, Inter de Bebedouro foi jogar. Aliás, Inter de Bebedouro do meu amigo Roberval Davino, cara experiente no interior e tal, fazendo um grande trabalho. Mas a Inter perdeu sua invencibilidade neste final de semana, jogando em casa, na cidade de Bebedouro, recebeu o Araçatuba, do artilheiro Gustavo França, que fez o gol 1-0 para o Araçatuba, e o Gustavo França marcando esse gol, é um dos artilheiros da competição com 3 gols. Ele e o Fabrício do Ecos. Araçatuba vem fazendo grande campanha, ganha da Inter em Bebedouro,
Mesmo perdendo, a Inter segue líder do grupo 1 com 9 pontos e o Araçatuba agora é o vice-líder com 8. Então veja que a briga pela liderança, certamente esses dois times vão se classificar para a próxima fase, isso é uma certeza. O terceiro colocado desse grupo 1 é o Tupã. Tupã também, se tem 9, o Inter de Bebedouro 8 pontos, o Araçatuba, o Tupã foi a 7 pontos, vem fazendo boa campanha, mesmo perdendo nesse final de semana lá em Fernandópolis. Perdeu por 2-1. Se você for ver, o Fernandópolis vem tentando se recuperar, jogou em casa, Kevin Contra fez 1-0 para o Fernandópolis, o Gabriel chegou a empatar para o Tupã, mas no segundo tempo o Develin acabou virando o placar. Então, o Fernandópolis venceu o Tupã, mas o Tupã segue no G4, terceiro colocado com 7 pontos. O Fernandópolis fez seus 3 pontos, mas é quinto, ainda não está no G4. Porque em quarta colocação, com 4 pontos, está o Tanabi. O Tanabi, que empatou com o Olímpia 1-1. Gustavo Martins fez para o Tanabi e cobrando o pênalti o Pablo fez para o Olímpia. Ficaram no 1-1, o Olímpia é o lanterna com 2 pontos, em 4 rodadas ele empatou 2 e perdeu 2. Então você tem nesse grupo 1 os 4 primeiros que estariam classificados. Inter de Bebedouro, Araçatuba, Inter Bebedouro 9, Araçatuba 8, Tupã 7 e o Tanabi 4. Eu acredito que acredito não, tenho certeza que Inter de Bebedouro e Araçatuba 9 e 8 pontos pelos elencos e tal vão se classificar. Mas a briga tá boa, o Tupã tem 7 e o Tanabi tem 4. O Fernandópolis com 3 está na briga e o Olímpia com 2 também. Então se você for ver, no meu entendimento, analisando, o Inter Bebedouro 9 e o Araçatuba 8 vão brigar para ser primeiro e segundo e vão se classificar. Aí a briga pelas outras 2 vagas, que hoje estão Tupã e Tanabi, você tem Fernandópolis e Olímpia. Esse grupo nessa situação promete ter muita disputa. Vamos para o grupo 2 do Flamengo, o Flamengo em crise. Flamengo de Guarulhos, hein? Flamengo de Guarulhos. O Titizinho caiu. Se o Tite está tentando ali no Flamengo verdadeiro, o Flamengo de Guarulhos mandou embora o Titizinho, o João Valim, né? Por quê? Porque perdeu em casa em Guarulhos para o Paulista de Jundiaí. O Paulista não tinha vencido ninguém. Ele folgou uma vez, teve 2 empates, está invicto ainda e agora venceu por 1-0 em Guarulhos, hein? E o Paulista foi gol do Thomas Lamin, 10 do segundo tempo, conseguiu uma vitória maravilhosa, porque o Paulista entrou na briga agora pela primeira colocação. Paulista tem 5 pontos, Flamengo com 3. Paulista é o vice-líder, o Flamengo é o quarto colocado. Você vê que tem quinto, 4 vão se classificar. O Flamengo está na zona de classificação, mas demitiu o treinador. E o Paulista, tranquilão, vai se recuperando, está invicto. Folgou uma rodada, empatou 2 e venceu uma, tem 5 pontos. Porque o líder é o São Carlos. Campanha brilhante do São Carlos, hein? São Carlos vem mostrando serviço. Jogou com o Barcelona, que eu falei para vocês, que já tinha mandado embora o Daniel Pereira, trouxe o Thiago, o Tinho Damasceno. E jogando na Javari, ele é da Capela do Socorro, Zona Sul, mas joga na Javari, campo do Juventus. Perdeu para o São Carlos, o Diego Costa fez o gol do São Carlos, 1-0. O Barça, 0 pontos, né? Em 4 rodadas ele só perdeu. E o São Carlos ali com 8 pontos liderando o grupo. São Carlos 8, o Paulista 5, o Barça 0 e o Colorado Capela, que folgou nessa rodada, tem 5. Então você tem classificado hoje São Carlos com 8 pontos, Paulista vice-líder com 5, que já folgou, Colorado que folgou nessa rodada com 5 e o Flamengo com 3. Esses vão se classificar. Quem vai sobrar nesse grupo é o Barcelona, a não ser que o Flamengo me desminta. Mas vamos acompanhar aí a competição e principalmente a crise do Flamenguinho. O Corvo de Guarulhos, ó, ladeira abaixo. E no grupo 3, onde a gente tinha o Ecos 100%, o Ecos é o time de Suzano, né? Esporte Clube União Suzano. O Ecos não é mais 100% e empatou. Mas empatou, segue na liderança tranquila, empatou fora de casa com o Mauá, lá em Mauá 0-0. E o Ecos, 10 pontos, é o líder. O Mauá, que empatou, terceiro colocado, 5, os dois estariam classificados. O vice-líder, que está com 7 pontos, é o Mauaense, né? O rival do Mauá. O Mauaense nessa rodada foi jogar em Mogi das Cruzes com o Atlético Mogi e empatou 0-0 também. Esse grupo cheio de 0-0. Mas para o Mauaense fora de casa, ele foi a 7 pontos, é o vice-líder, está na zona de classificação, né? E o Atlético de Mogi, que empatou
Ele somou seus 3 primeiros. Ele somou chegou a 3 pontos. Aliás, chegou a 3 pontos. Então a gente vai acompanhando esta situação para ver como fica. Porque na quarta colocação aparece o União de Mogi. Porque a gente tem o Atlético de Mogi das Cruzes, esse que é o Lanterna com 3 pontos, e o União de Mogi das Cruzes, que foi jogar com Mantiqueira em Guaratinguetá e de virada fez 2-1. Ele tira o Mantiqueira da quarta colocação, assume a quarta colocação, entra no G4 e tira o seu rival. O Fabrício fez 1-0 para o Mantiqueira, mas o Ian e o Rafael viraram o jogo para o União de Mogi, que entrou no G4. Ecos 10 pontos, Mauaense 7, Mauá 5, União de Mogi 4. Mas a briga é boa porque o Mantiqueira tem 3 e o Atlético de Mogi tem 3. Então, aparentemente, eu entendo que o Ecos e o Mauá vão se classificar também, que nem eu falei da Inter de Bebedouro e Araçatuba. E aí a briga pelas outras vagas vai ser boa. Mauá, União de Mogi, Mantiqueira, Atlético de Mogi, e a gente vai acompanhando rodada a rodada, certo? Bom, já que a gente já colocou o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, lembrando sempre que vai classificar os 4 primeiros de cada grupo, num total de 12, que vão fazer mais 3 grupos com 4 times na segunda fase. A gente vai falar então da próxima rodada que vai acontecer, vai começar nessa sexta-feira, tá? Ela é geralmente de final de semana, mas nesta sexta-feira o Paulista vai jogar em Jundiaí com o Barcelona. O Paulista de olho na liderança, ele é o vice-líder, e o Barcelona é o time que eu falei para vocês, 0 pontos e tal. Na teoria, um jogo fácil para o Paulista golear. Vamos ver como fica na prática. O jogo único, sexta-feira agora, dia 17, 19h30. No sábado, nós temos a maioria dos jogos às 15 horas. Araçatuba e Tanabi, o Araçatuba de olho na liderança, o Tanabi está no G4. Tupã e Inter de Bebedouro. Inter de Bebedouro é o líder, mas perdeu, vai ter que buscar ponto fora de casa do Tupã, que está no G4. Colorado Caieiras e o Flamengo, lá em Caieiras, o Colorado vai receber o Flamengo em crise, provavelmente com o novo treinador. A tendência é que os dois times classificam. Mas se o Colorado vencer o Flamengo, olha, a crise vai ficar maior ainda, hein? Em Mogi das Cruzes, União de Mogi e Mauá também sábado às 3 horas. Em Mauá, Mauaense e Mantiqueira também 3 horas. E teremos 2 jogos no domingo. O Ecos, líder do grupo 3, enfrentando o Atlético de Mogi, que está de olho numa vaguinha ali. E o Olímpia pegando o Fernandópolis, de olho também os dois no G4. E eu vou acompanhar toda essa quinta rodada e certamente na próxima segunda-feira, dia 20, eu venho e a gente vai desvendar todos os problemas e todas as soluções apresentadas pelos clubes na quinta rodada da Popular Bezinha. Sub-23, hein? Um abraço, até lá!